Server Side Request Forgery ou SSRF. Será que é realmente possível roubar arquivos do servidor ou bagunçar as coisas lá dentro com uma URL de foto de perfil? Dá sim. E aí, amiguinhos, beleza? Vocês devem ter percebido que algumas coisas mudaram por aqui, né? Pois é, eu tava com algumas coisas no 5MinSec, outras no GitHub pessoal, outras no Medium, outras no GitLab, outras, enfim. Tava uma bagunça, tá? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi unificar tudo no canal AppSecBem. Agora você vai conseguir encontrar isso aqui no Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo. Ficou mais fácil, tá? Pra mim. Então, bora lá, vou te explicar como é que funciona o SSRF, né? E que tipo de perigos a gente tem que estar atento com essa vulnerabilidade. Explicando um pouquinho sobre o que é SSRF, ele é uma vulnerabilidade que permite com que o servidor interaja com recursos internos ou externos, dado um input do usuário, sendo que a gente não quer que ele faça essa interação. Então, em um exemplo prático para a gente entender melhor, tá? Digamos que exista um formulário que é para edição de perfil ou cadastro, né? E aí você tem o seu e-mail, o nome e a foto de perfil. E aí, para facilitar a vida do usuário, ou ele pode subir uma foto de perfil da máquina dele, ou ele pode colocar uma URL de uma foto de perfil e automaticamente o servidor vai fazer o quê? Vai salvar essa foto de perfil e passa então a definir como imagem do usuário aquela foto que a gente passou na URL. Até aqui, super tranquilo, né? Pensa o seguinte, nosso usuário ele tem uma URL da foto de perfil dele, né? Então ele vai enviar, digamos que seja essa URL aqui. Nossa BIOS vai fazer o download, mas por que ele faria isso? Bem, essa URL aqui pode não aguentar a quantidade de requisições que a gente vai fazer, então pode ficar disponível também. E por causa disso, a gente vai fazer o download dessa foto de perfil, vai salvar na nossa API e garantir que ela vai estar sempre disponível. Até aqui, super normal, né? Fazemos o download numa pasta local e a partir de agora é isso aqui que vai estar disponível para o nosso site. Então ficaria assim, o usuário colocaria o e-mail, o seu nome, a URL de perfil, a gente salvaria localmente, ficaria disponível numa pasta dentro do nosso sistema. Ok, olhando um pouquinho como funcionaria no código, bastante simples, pegamos os dados do formulário, fazemos o download da imagem, né? Utilizando uma biblioteca, por exemplo, como o urllib do Python. Isso poderia acontecer em qualquer linguagem de programação com qualquer biblioteca que permita fazer download de um arquivo externo dado uma URL. A gente faz o download da imagem, salva ela em um arquivo local e disponibiliza ela em um lugar onde o front-end possa consumir. Bem, até aqui, entendido? Tranquilo, né? Agora eu te faço uma pergunta. O que aconteceria se, em vez desta URL aqui, a gente colocasse o caminho de um arquivo local no servidor, utilizando, em vez do protocolo HTTPS, o protocolo file? O que nós vamos fazer aqui? Agora, em vez da imagem de perfil ser uma URL externa, nós vamos procurar por um arquivo dentro do servidor. Esse arquivo pode ser um arquivo de senhas Linux, pode ser uma chave SSH, qualquer arquivo que nos interesse ou interesse o atacante que está fazendo essa requisição. Vai cair aqui com essa URI aqui, com esse caminho desse arquivo e quando ele for ler, ele vai fazer o download desse arquivo e nós temos o arquivo de senha aqui dentro do file content. Ele vai gravar o quê? Ele vai gravar isso aqui nesse caminho de imagem, ou seja, ele vai fazer o mesmo processo que ele fez para a imagem. Ele vai ler um arquivo e vai gravar num caminho de imagem. Como a gente passou o arquivo local no servidor, ele vai guardar como downloadedimage.png o conteúdo daquele arquivo local. Então, vai aparecer aqui, se você tentar abrir ele no browser, não vai conseguir, afinal ele não é um arquivo PNG como fala aqui, ele é uma imagem inválida, porque o conteúdo dele não é uma imagem,
é a daquele arquivo de senhas.txt. Agora, se você fizer um curl, você vai ver o conteúdo desse arquivo. Entendida a vulnerabilidade? Bem, mas como eu detecto ela nas minhas aplicações, né, o que eu faço para corrigir? Esteja sempre atento a qualquer tipo de input de usuário que seja uma URL ou que faça parte de uma URL. Seja nos parâmetros, no body, nos headers, em query strings, em qualquer lugar que o usuário possa imputar uma URL, é um possível vetor de ataque para um SSRF, ok? Então esteja atento a isso. Como que eu faço para corrigir? Primeiro de tudo, o ideal, obviamente, é você não aceitar o URL e interagir com URLs vinda do usuário no seu servidor. Mas digamos que você realmente tenha que ter isso. Então, primeiro de tudo, tenha uma lista de quais são os protocolos permitidos de interação. Ou seja, eu só posso interagir com HTTPS, então restrinja, não deixe que URLs que não sejam HTTPS passem uma validação de código. A outra é, sempre faça a verificação do tipo de arquivo quando for salvar ele, antes de salvar. Verifique se o arquivo que você baixou é de fato um arquivo de extensão permitida para aquela operação. E em terceiro, isole essa lógica dentro da sua infraestrutura. O que eu digo isso? Deixe em outro server, em outra API, completamente isolada, a responsabilidade por interagir com essa URL, fora da sua rede. Assim, se você tiver algum problema maior, este arquivo, se ele for algum tipo de executável, por exemplo, ele acabar infectando, vai infectar só aquele servidorzinho totalmente isolado que não presta para nada além disso. Uma coisa que você também tem que cuidar é se o atacante pode colocar alguma URL que interaja com o serviço interno. Por exemplo, em vez de colocar o URL de uma imagem, colocar localhost alguma porta. Muitas vezes dentro dos nossos servidores nós temos algum serviço de configuração ou de administração que tem esse endereço de localhost porta. Ele é acessível via esse endereço, né? E pelo certo nós não deveríamos aceitar localhost nas URLs vindas do usuário também, tá? Fica a dica. Beleza? Então, pessoas, por hora é isso aí e até a próxima.